Olá pessoal, eu sou o Alejandro, sou professor de vocês e estamos na nossa EBD, Frutificados EBD. Uma família nada perfeita é o tema de hoje. Eu sou da cidade de Teixeira de Freitas e da Bahia, né? Claro. E nosso pastor é o pastor Alessandro Sena e nossa pastora Thaís. Vamos iniciar o textuário. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Lembrando uma coisa, caso vocês queiram ter acesso a todos esses slides, é só vocês entrarem em contato comigo no WhatsApp que vocês terão liberdade de ter acesso, ok? Vamos lá. Verdade prática. Tudo que os membros da família plantarem colherão. Essa é uma lei universal de Deus, que pode ser constatada na própria natureza, ok? Leitura diária. Como eu gosto de ser mais objetivo e reto, eu vou deixar aqui, vocês podem dar pausa, vocês podem ler, tá bom? E a leitura bíblica em classe também. Como a minha aula demora mais um pouco, então essa parte aqui eu vou pular, ok? Porque eu vou falar dela depois, ok? Então vocês podem dar pausa, tudo certinho. Vamos lá. Pergunta de conhecimento. Isso aqui é algo que vocês podem fazer para o aluno de vocês antes da lição. Por que, Alejandro, antes da lição? Porque o objetivo de vocês é com que seus alunos estudem a lição em casa e não quando chega na EBD, que ele apenas escuta o que você falou e no final você faz a pergunta e eles respondem, fica muito fácil. Então a forma que eu faço é, no início eu já coloco as perguntas aqui para saber. E eu também faço a pergunta, quem é que leu a lição, quem não leu, entendeu? Então essa é uma estratégia que eu procuro utilizar. A primeira pergunta é, quem incentivou Aminon a deitar-se com Tamar? Segunda, Davi foi um pai autoritário ou permissivo, que quer dizer sobre a lição anterior. O que Davi fez ao saber de Aminon e Tamar? É isso aí. É apenas 3 perguntas, muito fácil, tá? E vamos continuar. Características de Deus como nosso Pai. Essa lição fala muito sobre a paternidade. E quais são as características que são boas de Deus? Claro, Deus só tem característica boa, né? Mas vamos citar ela sobre a paternidade. Deus sabe nos corrigir. É um espelho para se seguir, é o nosso exemplo. Perdoa as falhas, permite a tempestade para que o seu filho aprenda a andar sobre as águas, ou seja, Deus permitiu a tempestade, por exemplo, para que Pedro pudesse andar sobre as águas naquele momento. Foi uma experiência que ele passou, só que anterior a isso, ele estava reclamando porque estava uma tempestade e queria que aquilo passasse. Mas são certas situações que ocorrem na minha e na sua vida e que eu tenho certeza que a gente tira algum proveito disso, ok? Deus, tardio em irar-se. Ele é paciente, também tem os outros, o fruto do Espírito, né? E entre outros. Deus é perfeito, irmãos. Deus é perfeito. A gente tem que se espelhar nele, ok? A gente não tem que se espelhar, por exemplo, o meu pai errou isso, isso e isso, eu tenho que pegar isso também. Nada disso. Você tem que se espelhar em Deus, ok? E em qual desses pontos você necessita melhorar? O que você tem que ver? Tipo, eu acho que eu tô tardio em irar, eu acho que eu me iro muito fácil. Então, vamos procurar melhorar nos pontos em que somos mais fracos, ok? Esse é o nosso objetivo. Linha do tempo do rei Davi. Isso aqui eu achei bastante interessante. Eu decidi fazer isso aqui para poder explicar para vocês como que funcionou esse meio tempo, ok? Primeiro, Davi mata Urias. Matou Urias certinho, aí foi e pegou Batseba. Logo após, Natan o repreende e fala que a espada não sairá da sua casa. O que acontece após? Aminon, que é filho de Davi, se deita com a sua irmã Tamar, ok? E após 2 anos, a Tamar, que saiu da casa de Aminon porque foi rejeitada, ela vai até a casa de Absalão, ser consolada pelo seu irmão. Aí, depois de 2 anos, Absalão vai e mata Aminon. Absalão mata Aminon, ou seja, guardou um rancor muito grande durante 2 anos. Logo após isso, ele vai e Absalão foge. E depois disso, Absalão volta, passa um certo tempo sem ver a face do seu pai, e Davi o perdoa. Todavia, Absalão não se arrepende verdadeiramente. E isso é um detalhe que a gente vai falar mais à frente. Logo após, Absalão vai tomar o trono. Em seguida, Joabe mata Absalão com 3 dardos em seu coração, e Davi reina novamente. Essa aqui é uma linha do tempo onde você pode enxergar com bastante clareza o que aconteceu na vida de Davi. A gente pode presenciar que houve aqui 3 mortes. Davi mata Urias, logo após Absalão mata Aminon e depois Joabe mata Absalão. São mortes em que, por conta de uma atitude de Davi, várias coisas aconteceram em sua vida. Então vamos tomar bastante cuidado com o que a gente faz, porque vai trazer consequência, ok? Mas vamos começar do princípio. O trono de Davi, ele não chegou de imediato. Deus ainda o prepararia. Davi foi ungido quando era criança, certo? Todavia ele não pegou o trono de vez. O que a gente aprende com isso?
Ah, Alejandro, Deus me prometeu que Ele me daria um carro, todavia eu estou esperando esse carro até hoje. O que acontece, irmão? Deus está te preparando para determinada coisa. Tem coisas que é atraso por conta nossa, tá bom? A gente deixa de fazer uma coisa, então a gente deixa de receber também. Por exemplo, Deus falou para Isaac: se você for fiel, assim como foi o seu pai Abraão, aí sim você será pai de uma grande nação. Então tinha uma condição. Deus não dá tipo, isso aqui é seu, está garantido. Por exemplo, o céu não está tipo garantido. A gente tem que se esforçar para que possa conquistar. Então depende da gente, ok? Vamos lá. O pecado sexual produz consequências desastrosas. Falando de Davi, vamos falar o seguinte: você matou Urias, o Hitita, com a espada dos Amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua casa. Que está em 2 Samuel 12, 9 a 10. O pecado sexual é algo que traz muitas consequências. E, por exemplo, eu não sei se você conhece, mas com certeza, porque é muito comum, infelizmente, de você ter um pai ou você ter um tio em que ele é casado com uma mulher, só que anterior a essa mulher houve outra, talvez, entendeu? E teve filhos. Então essa é uma consequência muito grave, é algo que prejudica bastante, prejudica muito, infelizmente. É algo que incomoda muito. Por quê? O filho sai prejudicado porque não tem a presença do pai e da mãe perto deles. O filho leva consequências fortes em seu coração. O pai também fica com aquele sentimento de, poxa vida, tem um filho, só que ele não está aqui perto de mim, o filho está distante. Então, isso são pontos em que o pecado acaba trazendo, e é um dos pecados mais comuns que tem, que é por conta do adultério. E, infelizmente, o homem costuma cair muito em relação ao ato sexual. Por isso que é um dos pecados que mais acontece. Mas vamos lá. Em relação à infidelidade, cerca de 86% dos brasileiros já traíram. Essa é a maior porcentagem da América Latina, ou seja, de toda a América Latina, que é a parte do sul, né, que existe a América do Norte, a América Central e América do Norte, América Central e América do Sul. A América Latina é o que junta ali as Américas do Sul e um pouco da América Central. Mas vamos lá. Isso pode ser porque mais de 60% dos brasileiros acham que a infidelidade é apenas humana. O que isso quer dizer, apenas humana? Quer dizer que você com robô? Não, é porque não é apenas fisicamente, mas também virtualmente, entendeu? Então a traição também é virtual, ou seja, a pornografia também é uma traição. Se você pega seu celular aqui, tô olhando tal coisa aqui, tal, e a minha mulher ali no quarto dela e eu aqui na sala, pode ter certeza que isso é uma traição, sim, ok? Toma bastante cuidado. Hoje, infelizmente, filmes, isso está sendo muito comum, filmes de até 12 e 14 anos, está aparecendo cenas que são indecentes. Então, imagina aí, seu filho, lá com 12 anos, assiste um filme de desenho e aparece cenas indecentes. Então, hoje o mundo está totalmente invertido, tem que tomar bastante cuidado com isso. E a pornografia está muito acessível, logo a traição costuma ser muito comum, entendeu? E se você não tomar cuidado, acaba com o seu casamento, ok? Qual importa mais? Beleza exterior ou beleza interior? A palavra fala que Absalão era um dos homens mais belos que tinha na região e que o seu cabelo era muito formoso e que ele pesava em cerca de 2,3 kg. Então, a beleza de Absalão era gigante. Todavia, a gente vai falar um pouco mais sobre ele e sabe que Absalão não é flor que se cheire, né? Apesar da sua beleza exterior, nada disso importava na realidade. Isso aqui é mais focado para o ato de, tipo, eu sou jovem, eu sou adolescente, e acontece muito com homens. Poxa, tal mulher é muito bonita, meu desejo é ficar com ela. Pronto, comecei a namorar, só que vi que aquela pessoa, na verdade, é uma pessoa horrível. Então, a gente vê e comprova de que a beleza exterior não é interessante. Na verdade, é interessante sim, todavia não é prioridade. E existem prioridades. Beleza interior, que no caso é a sua comunhão com Cristo, e logo após a sua beleza exterior. Mas, na maioria das vezes, a gente inverte os valores aqui. Jonadab, sobrinho de Davi. Vamos falar sobre ele. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos serás afligido. Provérbios 13:20. Outra passagem. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Aqui está falando de Jonadab, que ele é sobrinho de Davi, ou seja, ele é primo de Jonadab. É primo de quem? Aminon. Aminon é filho de Davi. Então, vamos lá.
falar para vocês o que foi que aconteceu. Aminon estava lá na casa dele e ele tinha interesse em Tamar, que era sua meia-irmã, certo? Certo. Só que na palavra fala que Aminon, ele ficava meio receoso de não querer tomar a atitude de ir até Tamar e cometer o que ele cometeu, que no caso foi, né, um abuso. Então, chegou a serpente, né, vamos dizer assim, que foi Jonadab, que é o primo dele, sobrinho de Davi, e falou: não, cara, olha, você vai lá, se finge de doente, falar para o seu pai: olha, meu pai, eu quero que a minha irmã Tamar venha até aqui. E dessa forma Aminon fez. E ele aproveitou da situação, abusou da sua irmã Tamar, e foi a grande consequência, que Aminon, a consequência dele foi a sua própria morte e do seu próprio irmão. E você pode pensar: ah, Alejandro, eu não sou influenciável nem nada disso. Olha só que a pesquisa fala: o ser humano é influenciável desde o nascimento. O indivíduo tem como principais influenciadores as pessoas mais próximas do círculo de convívio, como os pais, amigos e parentes. As pessoas não nascem machistas, homofóbicas, racistas, xenofóbicas. Xenofóbico é ter preconceito contra imigrante, tá? Acontece muito em relação à Europa e da parte do hemisfério norte. Quem é uma má companhia para você? Quem é que está no seu lado aqui para você, tipo, é uma má companhia que você tem que se afastar? Tem que tomar bastante cuidado com isso. Porque nós somos pais. A gente já tem até uma maturidade a mais. Não quer dizer que a gente deixe de ser influenciado. A gente é influenciado sim, tá? Toma bastante cuidado com isso. Você fala: ah, eu sou adulto, não sou influenciado. Não. Todo ser humano é. Mas principalmente para os nossos filhos. Então, se ele está em um meio escolar, tem um amigo lá que ele está conversando, e esse amigo bebe, usa droga, pode ter certeza. Eu estou falando para você: procura alguém que bebe, ou procura alguém que já usou droga. Pergunta para ele: por que você começou a usar droga? Você começou sozinho ou foi alguém que te mostrou? Pode ter certeza que a maioria das vezes vai ser alguém que mostrou para ele e ele acabou sendo influenciado a fazer aquilo. Então, esse é o ponto e a comprovação de que o ser humano é influenciável sim, ok? Vamos lá. E Jonadab era parente, era da família. Então não fique: ah, meu tio não faz nada, não. Não, tio faz sim, primo também influencia para as coisas erradas sim, tá? Uma dinâmica que vocês podem fazer para os seus alunos é o quê? Primeiro, distribua um papel para cada aluno e peça para escreverem as 5 pessoas mais próximas deles, um abaixo do outro, tá bom? Agora considere a nota 10 como uma ótima influência, uma maravilhosa influência para as coisas de Deus, e a nota 0 como péssima, e 5 é o neutro. Não faz nem influência boa nem influência ruim, tá? É aquilo que está lá no meio termo. Para finalizar, coloque uma nota de 0 a 10 para cada pessoa. Coloca ali no lado. Você escreveu o nome, coloca a nota logo após, tá bom? Depois some tudo e divida por 5. No fim, terá uma média que dirá se você está cercado de boas influências ou não. A menor nota aceitável para você: não, eu sou crente, eu tenho boa influência, a menor nota aceitável é um 7,8, no mínimo, pelo menos. Se for abaixo disso, tem que pensar: poxa, eu tenho que mudar as pessoas que estão ao meu redor, porque aí eu vou estar sendo influenciado para algo ruim, pode ter certeza disso, ok? Por que Absalão matou seu irmão Aminon? Gente, vamos lá. Davi sempre foi conhecido por ser um homem sanguinário. Prova disso é em 1 Reis 5,3, que fala: onde Deus não deixa Davi construir um templo para ele. Ou seja, Davi não construiu o templo e passou para Salomão, porque as mãos de Davi estão cheias de sangue. Então o que acontece? Não é que a primeira atitude, vamos dizer assim, que Davi pega um auge, ele passa a ser vangloriado, né? É quando ele matou Golias. Mas vamos lá. Mas ao saber que Aminon fez com Tamar, ele não fez nada. Portanto, Absalão deve ter se indignado pela falta de atitude do pai. Ou seja, poxa vida, o meu irmão abusou da minha irmã. E vou falar pro meu pai: ah, o meu pai já sabe? Ué, meu pai já sabe. E o que ele fez? Não fez nada. E assim se passaram 2 anos. E Absalão guardou aquilo no seu coração, aquele rancor gigante. E passaram-se 2 anos e ele foi e matou seu irmão. Quer saber? Meu pai não vai fazer nada, não? Então pode deixar que eu mesmo faço. Pode deixar que eu vou ser o homem dessa casa. Logo, Absalão começa a ter a atitude de querer substituir o pai a partir das atitudes que ele não faz. Eu quero te falar o seguinte: tem muitas coisas que a gente quer fazer porque nosso pai não faz. Poxa vida, tá acontecendo algum problema na minha casa, minha mãe não faz nada. Eu que tenho que resolver, eu que sou a mãe dessa família, eu que tenho que cuidar das minhas irmãs ou dos meus irmãos. Você não é pai e nem mãe, você tem que se colocar como filho. Não quer dizer que você
não quer dizer que você está isento de querer ajudar. Não. Você pode ajudar sim, só que você ajuda como filho. Você vai e tem que respeitar o lugar do seu pai. Mesmo Davi errando e não ir corrigir, Absalão não podia tomar essa atitude de hipótese alguma. Então, o que eu estou falando para você é, quer tomar uma atitude? Conversa com seu pai, ou conversa com sua mãe, o que você acha de fazer isso? Procura orientá-lo, procura ajudá-lo. Porque nem sempre ele vai ter a orientação que a gente tem, nem sempre ele vai ter o conhecimento que a gente tem. Porque a época dele foi outra, a nossa época é diferente, entendeu? E a gente pode até fazer a pergunta, por que Davi não foi, por exemplo, repreender Aminon? Por qual motivo será? O motivo que eu vejo para que ele não tenha repreendido o seu filho foi porque a culpa foi dele inicial. Porque ele tinha adulterado. No caso, vamos dizer que praticamente foi um abuso, sim, com Batseba. Por quê? Não tinha sido da vontade dela, ela foi contra a vontade dela, mas ela foi porque ela era obrigada a seguir as orientações e o pedido do rei. E o rei pediu para que ela fosse até a sua casa, e isso aconteceu. Então não foi porque Batseba quis, tá bom? Logo, Davi olha, poxa vida, o meu filho errou, e antes eu também cometi um pecado parecido. Logo, eu não me sinto digno de querer consertá-lo, eu não me sinto digno de querer corrigi-lo. Isso é um ponto que acontece muito, entendeu? Por exemplo, eu bebia muito na minha infância e na minha juventude e parei, só que logo após o meu filho foi e começou a fazer isso. Muitos pais não têm essa, vamos dizer, essa autoridade, eles não se sentem no direito de fazer isso, porque eles cometeram o mesmo pecado antes, entendeu? Mas saiba que não tem nada disso. O ponto de você ter cometido antes já é uma grande prova, já é um grande motivo de você falar para o seu filho, olha filho, eu passei pelo mesmo caminho e não quero que você siga o mesmo exemplo do que eu, tá bom? Faça diferente, seja melhor do que eu. Não é tô aqui, a palavra fala que os filhos são como flechas, logo, a flecha vem, ou seja, estou segurando a flecha aqui, a flecha primeiro, essa mão chega perto do coração, e a outra fica estendida, para que a flecha vá longe, ou seja, o filho sempre tem que estar além do pai e não atrás, entendeu? Falta de perdão. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Romanos 12, 21. É uma passagem que eu gosto bastante e vamos lá. Olha só o que a falta de perdão gera. Davi e Absalão ficaram grande tempo sem se verem, sem ter contato visual um com o outro. A palavra fala isso. E, gente, a falta de perdão é algo que corrói e que machuca muito seu coração. Não é à toa que Davi viu que seu filho estava em Jesú e mandou chamar Joabe para que fosse buscar seu filho de volta para o reinado. Todavia, Davi não havia perdoado 100% ainda. Por quê? Porque foi e falou, olha, Absalão vai vir, todavia ele não vai olhar na minha face. E isso aconteceu. Então, gente, olha só, por exemplo, o exemplo do pai e do filho pródigo. O filho pródigo disse que não tinha direito, ele realmente chegou se humilhando, mas o pai chegou, o abraçou, colocou novas sandálias, colocou um anel no dedo, fez uma festa, matou um cordeiro, fez tudo porque ele havia perdoado, porque ele sabia que seu filho sim errava e tudo bem errar, porque todos nós erramos. Às vezes a gente quer condenar o nosso filho como se a gente fosse perfeito, só que a gente também erra, entendeu? E como que seria, por exemplo, eu castigo meu filho toda hora, e se Deus me castigasse da mesma forma que eu castigo meu filho? Como que seria? Será que eu iria gostar? Será que eu não iria gostar? Então a gente tem que analisar isso bem direitinho, ok? Gente, esse período que eles ficaram um tempo sem se olhar é doloroso. Olhando assim, a gente fala, só foi certo tempo. Mas, gente, passou aniversário, passou festa, por exemplo, passou aniversário da mãe, aniversário de Davi, aniversário de Absalão. E eu não quero falar só do aniversário, mas também houve várias outras situações, porque um reinado ocorre festas continuamente. E pensa aí, ocorrendo uma festa, Davi estava lá na sala e Absalão não podia vir se encontrar com os seus membros, com os seus familiares, porque Davi tinha proibido dele ver a face do pai. Então essa é uma situação que é muito dolorosa. Vamos lá. Nem todo arrependimento é de coração. O que aconteceu? Vamos falar primeiro de Davi. Quando Davi pecou contra Batseba e o profeta Natan chegou para repreendê-lo, disse bem assim, só contra ti pequei e fiz o que te reprovas, de modo que justa é a minha sentença, e tens razão em condenar-me. Salmo 51, 4.
é uma passagem que fala a respeito dessa situação que ocorreu com ele, onde Davi reconhece que ele errou verdadeiramente, mas ele se arrepende. Ele pede para que o Espírito não saia dele. Tira tudo de mim, menos o teu Santo Espírito. É o que Davi fala. Mas, em outra situação, Absalão foi, matou seu irmão, passou um tempo em Gesur, voltou, ficou um tempo sem ver a face do pai, e Davi foi e decidiu, não, eu vou perdoar. Para vocês terem noção, olha só, Absalão estava nesse período no reinado sem ver a face do pai. Ele foi e chamou Joabe. Falou, Joabe, eu quero que você venha aqui para que converse com meu pai Davi. Joabe não foi. Aí Absalão foi, chamou outra vez, ele não foi. Aí Absalão falou, quer saber? Então eu vou mandar queimar. Queima o campo de Joabe. Aí foi, queimou. Joabe ficou irado e chegou até Absalão. Por que você mandou fazer isso? Aí Absalão falou, quero que você vá e converse com meu pai e veja se por acaso ele já me perdoou. Assim Joabe foi e aceitou, foi conversar com o rei Davi. E Davi falou, não, vai chame Absalão para que eu encontre com ele. Assim, em 2 Samuel 14:33 fala, Absalão entrou ao rei e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, como sinal de respeito. E o rei beijou a Absalão, que é um sinal de perdão, é um sinal tipo, meu filho, essa guerra que a gente está passando acabou, eu quero agora ter um relacionamento contigo. Todavia, Absalão não tinha arrependido de coração, não tinha sido verdadeiro, ou seja, porque ele tinha uma trama por trás. Que guerra, hein, gente? Que situação. Logo após isso, o que ocorre poxa, Absalão já tem o perdão do seu pai e ele começa a tramar, ele começa a conquistar o povo. O povo, por exemplo, chegava um príncipe, um povo distante de outra terra e ia conversar com Davi. Todavia Absalão ia e chegava antes e conversava com ele e assim ganhava a fidelidade e a confiança do povo. Por exemplo, eu sou um mercador e eu quero falar com o rei para que ele possa me dar abrigo. Aí Absalão chega comigo e fala, Alejandro, certamente com meu pai você não vai conseguir nada, mas comigo eu vou te ajudar, ok? Aí eu, poxa, ok. Aí vou e eu começo a ganhar confiança e eu passo a gostar do filho do rei, que no caso é Absalão. Aí Absalão ele sai daquela terra e vai para a terra de Hebrom. Aí quando ele volta querendo tomar o trono de Deus. Essa é a situação, é isso que ele faz. Ele procura realmente acabar com tudo. Porque, gente, pensa aí, ele matou o irmão. E agora ele planeja matar o seu pai também. Olha só a situação. Eu estou olhando aqui na minha Bíblia. Deixa eu ver. A situação é verdade. Eu estava querendo verificar se era realmente em Hebrom que ele tinha ido. Então, sim, ele foi em Hebrom. E ele pediu para que avisasse para todo mundo. Olha, em determinado momento vocês vão falar que Absalão reina em Hebrom. E assim, Davi soube da situação e ele decidiu fugir. Ele falou, vamos fugir. Quer ver, ó? Vamos lá. Em 2 Samuel capítulo 15, versículo 14 diz, disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, porque porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio da espada. Isso é o que Davi fala. Davi era um homem guerreiro, a gente sabe muito bem disso. E se ele quisesse enfrentar Absalão naquele momento, ele muito bem poderia e venceria. Todavia, a pergunta que se faz é, o que você faria no lugar de Davi? O que vale mais a pena? Lutar contra o filho e acabar matá-lo, ou fugir e deixá-lo vivo? Davi já sabia que um filho seu tinha morrido, e ele também sabia que anteriormente ele havia matado Urias. Então, a morte e o assassinato têm caminhado ao lado de Davi, têm perseguido a sua história. Logo, ele tomou a atitude de deixar ele vivo, ao invés de ir para o velório e enterrar o seu próprio filho. Ok? Aitofel. Quem foi Aitofel? Aitofel era um conselheiro que era do rei Davi, e quando Absalão tomou o trono, ele também traiu Davi e decidiu ficar com o filho de Absalão. Ok? Ele aconselhou Absalão em se deitar com as concubinas de Davi e depois matar o seu pai. Olha só, gente. Uma pessoa que era conselheiro de Davi decidiu que matasse as concubinas dele e depois que matasse seu pai.
Aitofel era avô de Batseba, ou seja, ele era avô de Batseba, presta atenção. E pressupõe-se que ele quis se vingar da morte de Urias, ou seja, ele é avô de Batseba. Então é avô de Batseba desde sempre, certo? Quando Davi matou Urias e Batseba foi para o reinado, certamente aí Batseba pode ter falado, tem Aitofel que é meu avô, então ele pode ser seu conselheiro. Aí sim, Aitofel foi, todavia Aitofel já sabia o que tinha acontecido. Urias, que era um pai filisteu, tinha morrido por conta de Davi, e Batseba estava dentro de uma grande... vamos dizer, tipo, aqui a gente está contando a história, só que a gente não conta de Batseba e tudo mais, e das concubinas, e das mães, e dos filhos, mas a gente sabe que essas mães sofreram muito. Pensa aí, Aminon morreu. Como que ficou a mãe de Aminon? Aqui a Bíblia não fala, mas a gente pressupõe que ficou totalmente arrasada, e Batseba estava dentro dessa briga, entendeu? Por conta de um pecado que o próprio Davi tinha cometido. Então é por isso que eu digo, não é a Bíblia que fala, eu estou supondo que Aitofel se vingou de Davi, querendo que o seu filho Absalão matasse seu pai e também se deitasse com as concubinas dele. Gente, vamos lá. Tá na cara que foi isso que Aitofel quis. Por quê? Poxa, o filho se deitar com as concubinas do pai, sendo que Davi foi e se deitou com a sua neta. Então, foi por isso que Aitofel quis cometer esse pecado, né? Poderia até ser uma pergunta da Serenata, essa daqui. Mas vamos lá. Naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. Está em 2 Samuel 16, 23. Gente, presta atenção. O cara tinha as palavras dele como se fossem as de Deus, ou seja, como se fosse um profeta. E ele decide trair a Davi. Olha só o que fala em Tiago 3, 9 a 10. Com ela, que fala da língua, né? Fala da língua, ou seja, aquilo que nós falamos. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Entendeu? Então, gente, vamos tomar bastante cuidado com isso, porque isso vai prejudicar bastante a gente se agir dessa forma. Olha só. Davi se lembra do que foi dito em 2 Samuel 12, 11. E vou voltar aqui para a gente ver o que é que está escrito. Não, eu vou ler aqui na verdade. Vai ser melhor. Vai ser mais rápido. 2 Samuel 12, 11. 12, 11. Olha só o que fala. Assim diz o Senhor, Deus falando para Davi. Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres. Olha só, tomarei as tuas mulheres... Tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Gente, Deus falou que a partir do pecado que Davi havia cometido, aconteceria isso, e foi exatamente o que Absalão fez. Absalão foi e concordou em se deitar com as concubinas de seu pai. Logo, aqui falava seu próximo. Poderia pensar, tipo, deve ser um soldado meu, ou deve ser um servo meu, só que foi o próprio filho dele. Então, acredito que Davi não esperava por essa. Quando Davi... Eu imagino, gente. Eu soube que Absalão se deitou com as minhas concubinas, com as minhas mulheres. Então, e quando fala ao sol, quer dizer que é exposto para todo Israel. Entendeu? Então, todo Israel sabia que Absalão tinha feito isso. Ok? Quando Davi soube disso, com certeza ele lembrou do que Deus havia falado com ele. E com certeza ele pensou, poxa vida, olha só a consequência do pecado que eu cometi há anos e que eu estou colhendo agora. O quão amargo é, gente. Toma bastante cuidado com os pecados. Toma bastante cuidado. No momento vai ser prazeroso sim, no momento Davi estava empolgado, queria se deitar com Batseba. Só que olha só a consequência de certos minutos para anos, para uma grande geração. Houve até morte por conta disso. Então sim, não é à toa que Deus fala para Adão e Eva, não comer desse fruto, porque certamente vocês morrerão. Morrerão espiritualmente, não foi fisicamente. Mas em casos como esse, houve a morte física também. Tá? E em 2 Samuel 17, 23, fala que Aitofel foi... ele pediu para que Davi fosse morto diante de seu pai. Todavia, tinha um cara chamado Usai, que estava infiltrado no reino por orientação de Davi, e Absalão chegou para Usai e falou, Usai, o que você acha desse conselho de Aitofel para matar meu pai? O direito com a concubina ele já foi e fez. Todavia, matar o pai, ele não fez naquele momento.
Aí o Sai falou, não, certamente não faça isso, porque Davi é esperto e tudo mais, então faça dessa outra forma aqui, tá? Aí o Sai falou para ir ao encontro de Davi, para ir pegá-lo assim, tudo certinho. Todavia não foi da forma que Aitofel aconselhou. Depois disso, Absalão foi falando, não, certamente o conselho de Aitofel nesse aqui não foi bom. Então, depois disso, Aitofel vai para a sua casa, depois que ele viu que o seu conselho não foi bom, ele foi para a sua casa e se enforcou. Gente, olha só a tamanho do problema que está acontecendo. Olha, é uma bagunça gigante. É morte atrás de morte, gente. Morte atrás de morte. Davi, Urias morre, depois Aminon morre, logo após Aitofel se enforca. Gente, é uma bagunça. Cuidado para não se decepcionar com um homem. Isso aqui é referente aqui. Por quê? Aitofel, ele tinha as palavras dele como se fossem as palavras de Deus. Todavia, ele trai ao seu rei Davi e, pior que isso, ele se enforca. Então, o que acontece? Muitas das vezes a gente coloca a nossa fé em pastores, a gente vê o nosso pastor, por exemplo, errando, e a gente vê aquilo como algo, tipo, claro que é abominável, porque o pecado é sim abominável, todavia a gente tem que entender que o homem é pecador, que o homem erra sim. Então, por exemplo, você está lá na igreja, e o irmão lá, tá o irmão e tá o pastor. Um dia você vê o irmão e ele acaba xingando. Aí você olha e tal, errou. Todavia, outro dia você vai ver o pastor xingando. O pecado do pastor acaba sendo maior aos seus olhos. Mas sim, a palavra fala que o pastor tem que ser exemplo, mas um homem erra. E por conta que o pastor acabou xingando, você vai e sai da igreja. Não, eu não vou estar numa igreja onde o pastor acaba xingando, porque isso é errado. E como que eu vou estar lá sendo que o pastor não é referência e eu tenho que ser referência, sendo que o pastor não é? Então tudo isso a gente tem que prestar bastante atenção. Esteja na igreja por conta de Deus, entendeu? Não vai existir igreja perfeita, não vai existir um pastor perfeito com irmãos perfeitos, não, ok? Esteja lá, procure aconselhar, procure ajudar e sabe que você também é pecador e que você também erra. Antes de reparar no cisco do seu irmão, repare na trava que está nos seus olhos. Prioridades. Davi saiu, gente, descalço. Pensa aí um rei onde tinha ouro. Ele pegou caminhões de ouros para construir o templo de Salomão e ele saiu descalço do palácio, mas ele saiu com a sua família e com mais 600 homens. Gente, tem um filme que eu assisti tem um tempo, eu não lembro qual que é, eu acredito que seja Casa Comigo, alguma coisa assim. Aí, o que acontece? Ele, em certo momento, faz a pergunta bem assim, se por acaso o seu apartamento pegar fogo, o que é que você vai pegar primeiro? Aí, eles vão, no decorrer do filme, esse cenário ocorre, e algumas pessoas vai, pega notebook, pega celular, pega, enfim, os bens que materialmente são mais importantes. Todavia, ele saiu descalço, nem a sandália ele pegou, mas ele saiu com a sua família, ou seja, a prioridade dele era a sua família, entendeu? E os homens que o seguiam, entendeu? Logo após, junto com ele tinha o quê? O sacerdote Zadok. E ele levou que a Arca da Aliança junto com Davi. Ele pode pensar, poxa vida, claro que é uma atitude correta, ele levou a presença de Deus. Todavia, a Arca da Aliança tinha um local onde tinha que ser o local dela, entendeu? E Davi disse o seguinte, leve de volta para a cidade, o qual é seu devido lugar. Se Deus querer, eu voltarei para a cidade e verei a arca na sua habitação ideal. Davi aqui foi sábio, ele falou, eu sei que a presença de Deus é importante, eu sei que a arca de Deus a arca da aliança é muito importante, todavia, deixe ela num devido lugar dela. Se Deus querer, eu voltarei para a cidade e eu a verei. Então a gente aprende que mesmo a arca estando longe de Davi, estando na cidade onde Absalão está, Deus não estava na presença de Absalão, Deus estava realmente no interior de Davi, entendeu? Então a gente aprende isso, certo? Morte. Chegou a hora. O rei ordenou a Joabe, vamos lá. Depois que ele saiu com sua família, saiu com mais 600 homens, o que aconteceu? Eles decidiram, não, vamos conquistar nossa terra. E Davi falou, eu vou com vocês. Só que o povo falou, não vá conosco, fique aqui que é mais seguro para você, meu rei. Davi falou, beleza. Só que ele falou uma coisa bem assim, que está em 2 Samuel 18:5. O rei ordenou a Joabe e a Abissai e a Itai, por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. Ou seja, Absalão fez tudo de errado, tomou o reinado, matou Aminon, fez tudo que ele fez. Todavia,
Ele falou, por amor a mim, não por amor a Absalão, por amor a mim, que sou o seu rei, tratem bem o jovem Absalão. Ou seja, Davi ele viu que não valia mais a pena ter morte na sua família. Houve Aitofel se enforcou, enfim, gente, é sangue atrás de sangue. Mas, o que aconteceu? Depois que os soldados foram até o reinado, Absalão fugiu a cavalo. Fugiu. Todavia, os seus cabelos, que pesava 2,3 kg, ficou preso nos galhos de um carvalho, de uma árvore de carvalho. Aí ele não conseguiu se soltar. E Joabe foi, e na verdade antes de Joabe chegou um servo, que era servo de Joabe, chegou lá, olhou que Absalão estava preso e foi falar com Joabe. Joabe, olha só, Absalão está preso. E Joabe perguntou, por que você não matou? Se fosse necessário eu te daria, não sei, algumas moedas de prata. E esse servo falou para Joabe bem assim, mesmo se me desse 1000 moedas de prata, eu não faria isso, porque o rei falou muito bem para você e para todo o povo que estava lá, que não era para matar o seu filho. Então Joabe disse bem assim, não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com eles transpassou o coração de Absalão. Gente, matou o filho e quando ele ainda estava na árvore e vivo, tá bom? Então Joabe foi vingativo. Por que Joabe foi vingativo, gente? É vingança atrás de vingança. Essa história é uma história, vamos dizer assim, doida e complicada. O que Joabe fez? Por que Joabe quis matar? É só porque tomou o reinado? Não foi por isso. É porque quando Absalão estava em Jerusalém junto com seu pai, sem poder ver a face do seu pai, que naquele momento foi o período de 2 anos, ele foi e pediu para que chamasse Joabe, e Joabe não foi, chamou a segunda vez, ele não foi. Aí Absalão foi e mandou que queimasse o campo, e a gente sabe que as terras eram algo muito precioso, porque dali vinha o fruto, dali vinha o meu sustento, vinha a minha alimentação. Então o campo era algo muito precioso. Então Joabe foi, tinha perdido aquilo e não podia fazer nada contra Absalão, porque Absalão era filho do rei. A partir disso, Joabe vai e decide se vingar e mata Absalão com 3 dardos, transpassando o seu coração. Gente, que história! E chegamos na pergunta da serenata. Gente, o que é a pergunta da serenata? Qual foi a estratégia que eu passei a fazer? Primeiro, é uma pergunta que é diferenciada das demais, tá bom? Não é uma pergunta facinha e tal, não é uma pergunta que fica atrás da lição, onde as pessoas têm a resposta com muita facilidade. Então, eu faço pergunta diferente e vale uma serenata. O que você pode fazer? Eu coloco ela apenas para quem leu a lição, tá bom? Isso é um dos critérios para que a minha classe tenha um nível maior para que leia a lição. Beleza. Qual foi a pergunta? Por quanto tempo Absalão ficou sem ver a face do seu pai Davi? Parece uma pergunta muito fácil, mas na verdade tem um detalhezinho aí, tá bom? No caso, o que eu faço? Eu pego essa imagem aqui, envio no grupo da igreja, por exemplo, na semana, só que uns dias antes, tipo na quinta-feira. Aí eu falo bem assim, gente, essa aqui é a pergunta dessa semana, tá bom? Quem tiver a resposta eu vou entregar a serenata, beleza? Aí, no dia que é BD pela manhã, quando você for até seus alunos, você chega para eles no final da aula, com o slide todo. No final, você chega a pergunta, mostra para eles, quem acertar, acerta. Quem não acertar, já era, beleza? Aqui eu não vou disponibilizar a resposta, tá bom? A resposta vai ser apenas para quem quiser entrar no meu grupo aqui do WhatsApp, terá acesso a todo o slide e também a toda a resposta. E também toda a explicação certinho, ok? É isso aí. O que você aprendeu? Minuto ABD. Minuto ABD, como vocês sabem, é algo que eu faço para que a pessoa no domingo à noite fale o que aprendeu no domingo pela manhã. Fechou? É algo muito interessante e também faz com que a pessoa possa estudar mais a sua lição e, além disso, ter uma curiosidade maior. Poxa vida, eu não fui na ABD hoje, mas disse que foi muito bom. Então, eu vou no domingo que vem. Entendeu? E a lição de número 10, que é a próxima lição, vai falar: quando os seus pais sepultam seus filhos, é algo muito delicado, muito sério. Aconteceu com vários pais. É um assunto que tem que se tratar com, vamos dizer, com delicadeza, porque pode acontecer que um dos seus alunos pode ter perdido o seu pai, entendeu? Então é bom falar com certa cautela. Um exemplo mesmo foi de Davi, né? Que Davi decidiu não matar o seu filho, falou com Joabe: Joabe, não mate o meu filho. Todavia, Joabe foi e matou. Infelizmente, Davi se entristeceu e acabou sepultando seu filho, ok?
Essa foi a situação. Então, gente, agradeço demais. Essa foi a nossa aula de hoje. Fico muito grato. Foi uma aula bastante interessante. A lição que vem vai ser bastante interessante também. Entra no nosso canal, assine aí o sininho, vai dar tudo certo. E vocês vão ter acesso a todo o conteúdo que eu tenho acesso também. Fechou? Deus abençoe vocês. Um beijão e tchau, tchau. E não esqueça de compartilhar caso vocês vejam alguém que gosta de estudar EPD, viu? Um abraço, gente.